Boa tarde a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro semanal da programação da operação, hoje, dia 12 de dezembro de 2025. Meu nome é Eros, eu vou conduzir, né, o nosso encontro de hoje. Como de praxe, né, a gente dividiu nossa agenda em três blocos. Em cada bloco, né, ao final antes de retornar, né, ao início de cada bloco, a gente vai destinar a responder, né, as perguntas que chegarem no chat. Fiquem à vontade, né, para postar e colocar as dúvidas, eventuais dúvidas que possam surgir. E entre cada bloco a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos, tá ok? Essa vai ser a nossa agenda. Então, dando início, né, às nossas apresentações aqui desse primeiro bloco, eu vou chamar o G. Anderson para poder apresentar para a gente sobre a previsão meteorológica. G. Anderson, por favor. Boa tarde, Ero. Boa tarde a todos. Ah, Acredito que todos já estejam vendo, né? Deixa eu só colocar no modo de apresentação. Tá. Bom, acredito que todos já estejam vendo no modo de apresentação. Eu vou começar, então, pela precipitação. É, então, o panorama dessa semana, né, que está se fechando, é que tivemos a dissipação de umas vacas no dia 6, no sábado, né? E que provocou precipitação aí nas regiões norte, centro-oeste e sudeste do país. Além disso, foi observado precipitação acima da média na incremental a UHE Itaipu, devido ao sistema de baixa pressão que se formou na Argentina e se intensificou devido a um vórtice em médios níveis, dando origem a um ciclone extratropical. Na segunda-feira, dia 8, houve registros de tornado em Flores da Cunha, município da Serra Gaúcha. O ciclone e a área de instabilidade provocaram chuvas no sul e sudeste e parte do centro-oeste do Brasil. A previsão para a próxima semana é que logo no início dessa semana a gente já tem previsão da atuação de área de estabilidade na região sul, provocando chuva principalmente nas bacias dos rios do Iguaçu, Paranapanema e Incremental Itaipu. Na segunda-feira, dia 15, as áreas de estabilidade e a passagem de uma frente fria litorânea provoca precipitação na região sul. Essa frente fria ela passa pela região sudeste na terça-feira, dia 16, e auxilia na organização da precipitação na faixa norte e sudeste do país até quinta-feira, dia 18. Com relação à previsão de temperatura, em média, a gente vai ter um declínio em São Paulo, estabilidade nas demais capitais do país. A gente tem uma elevação na Solar, ali na Bahia e no Piauí, e a gente tem estabilidade com relação à geração eólica. Era isso que eu tinha para apresentar e passo a palavra para o Ero. G. Anderson, muito obrigado aí pela apresentação. Vamos seguir para nossa segunda apresentação desse primeiro bloco, que é a previsão hidrológica com a Érica. Érica, por favor, Oi, Ero. a palavra está com você. Vou seguir com a previsão hidrológica. Acredito que já esteja aparecendo o compartilhamento, né? Então, dando sequência com o subsistema Sudeste, a gente começou a previsão com 58% da MLT nesse subsistema e a expectativa é de aumento, principalmente nos primeiros dias de previsão, mas aumento também nas próximas semanas. A previsão mensal para dezembro ficou em 81%, o 17º percentil do nosso histórico, né? Olhando as bacias desse subsistema, a gente percebe, em relação à média semanal, um aumento em todas as bacias. Na bacia do Grande, a previsão começou com 52% da MLT, É, o quarto percentil do histórico. No Paranaíba, a previsão mensal foi de 70%, o 20º do histórico. No Paranapanema, já estamos
bem acima da MLT, 126%, na previsão de dezembro, o 73º do histórico. E na Bacia do Paraná, a previsão é de 87% da MLT, o 38º do histórico. Seguindo com o subsistema sul, a gente começa a previsão bem próximo da média, 99%. A gente veio de um aumento nos últimos dias e a expectativa é de continuação desse aumento um pouquinho, né, nos próximos dias, mas depois a gente segue com recessão. A previsão mensal para dezembro é de 82% da MLT, o 46º do histórico. Olhando as bacias desse subsistema, então no Iguaçu, a gente já teve um aumento, mas a expectativa é de continuação nessa próxima semana operativa, seguido de recessão, então ainda temos um aumento. A previsão mensal é próxima à média, 98% da MLT, o 57º do histórico. Nas bacias do Rio Jacuí e do Uruguai, a gente começa a previsão a partir de um aumento mais substancial nas vazões, principalmente a bacia do Jacuí, está bem acima da MLT, e a gente segue com a diminuição das vazões, né, nos próximos dias. A previsão mensal no Jacuí é de 69% da MLT, a gente está no percentil 48, e no Uruguai a previsão é de 62%, o percentil 34. Seguindo para o subsistema norte, a gente tem expectativas de aumento, já teve um aumento, né, nas últimas semanas, e a gente segue com esse aumento. Previsão mensal continua bem abaixo da MLT, 41%, o terceiro percentil do histórico. Subsistema norte, a gente também enxerga esse aumento, veio de aumento e continua, né, previsão mensal de 79% da MLT, percentil 33%. Bacia do Rio Tocantins também comportamento parecido de aumento, previsão mensal de 87% e o 35º percentil do histórico. Olhando espacialmente a previsão para essa próxima semana, a gente tem como destaque o São Francisco, bem abaixo da MLT, né, como a gente viu também na previsão mensal. Algumas bacias estão bem acima, o Tietê e Paranapanema estão com previsões bem maiores. O sul do Brasil, a gente vê também o Iguaçu acima, mas a região mais abaixo, né, que já teve esse aumento substancial, já tem essa previsão menor, abaixo da média. Olhando a evolução da ENA mensal, a gente consegue ver um aumento mais expressivo no subsistema sudeste, mas também um aumento nas bacias que têm essa tendência de aumento também nessa época do ano, né, o norte e o nordeste. E no subsistema sul, a gente enxerga a diminuição de novembro para dezembro. Olhando a evolução dessa ENA ao longo das revisões, nos subsistemas sudeste e norte, a gente está com essa previsão semanal mais próxima do que a gente viu no PMO, então o sudeste está com 81% e o norte com 79%. Para o subsistema sul, a gente já consegue enxergar um aumento ao longo das revisões. Para essa revisão 2, para dezembro, está com 82%. E no Nordeste, a gente teve uma diminuição das previsões ao longo das semanas. Então, agora a gente está prevendo 41%. É isso, eu passo a palavra, Eros. Obrigado, Érica, pela apresentação, pelas informações. Eu vou convidar agora a Dayana para falar para a gente sobre a operação hidráulica. Dayana, a palavra Boa está com você. tarde. Obrigada, Eros. Boa tarde a todos e todas. Estou compartilhando aqui a tela. Só um minuto. Botando em modo apresentação. Acho que já está em modo apresentação. Então, dando sequência aqui aos destaques da operação hidráulica, a gente traz primeiramente a agenda das reuniões de crise e de acompanhamento das bacias coordenadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Bom, as salas vigentes ainda no mês de dezembro restam pendentes duas, que é a sala da região do Paraná, vai acontecer no dia 18 de dezembro, e a da região sul, que vai acontecer no dia 17 de dezembro. As demais salas estão previstas para acontecer no mês de janeiro de 2026. Para a região da Bacia do Rio Paranapanema, a previsão é o dia 20 de janeiro. Para o São Francisco, dia 6 de janeiro.
Tocantins, 22 de janeiro, a do Norte, dia 8 de janeiro, a do Paraguai, no dia 21, e a do Doce, no dia 7 de janeiro. Além disso, também a gente tem a participação nos grupos técnicos da Bacia do Rio Paraíba do Sul, e a próxima reunião está prevista para o dia 13 de janeiro. Essa semana que passou, a gente teve a participação em duas salas. A primeira foi a sala da Bacia do Alto Paraguai, a região do Pantanal. Foi a sexta reunião nesse ano de 2025. Nessa reunião, o ONS leva algumas informações do ponto de vista hidrológico e da operação hidráulica dos reservatórios, e a gente traz aqui um recorte do que a gente apresentou para a única usina com reservatório de regularização que tem na região do Pantanal, que é a usina hidrelétrica de Manso. Então, a gente trouxe, né, uma simulação de curto prazo, o horizonte foi do dia 10 de dezembro até o dia 31 de dezembro. Foi considerado um cenário mediano de previsão aí de afluências para a usina de Manso, um valor de 230 metros cúbicos por segundo, e uma perspectiva de defluências político-operativa de 110 metros cúbicos por segundo. Então, a gente observa, né, que o balanço entre afluência e defluência, a gente tem um ganho de armazenamento no reservatório, partindo aí de atualmente cerca de 55% do volume útil de Manso, e com essa perspectiva de atingir cerca de 62% no final desse ano. Essa semana a gente também teve a 12ª reunião do Sistema Hídrico do Rio Paranapanema, e também a gente leva uma simulação de curto prazo para os principais reservatórios dessa cascata, né, que são as usinas de Urumirim, Chavantes, Capivara e também a usina de Mauá. A simulação, ela considerou um período do dia 11 de dezembro até o final de janeiro de 2026. Foi considerado também uma previsão em média das afluências, e a política de defluências para a usina de Jurumirim, mantendo a defluência mínima no patamar de 90 metros cúbicos por segundo, de Chavantes uma defluência média em torno de 152, de Mauá 237, e de Capivara um uso maior do recurso com uma defluência de 780 metros cúbicos por segundo. Então, o gráfico mostra a evolução dos armazenamentos, considerando essa política. O que a gente observa é que no mês de dezembro, a gente não tem um ganho expressivo de armazenamento nesses reservatórios. O ganho fica mais evidente ali na primeira quinzena de janeiro de 2026. Então, todos os reservatórios aqui com a tendência de chegar ao final de janeiro com armazenamento maior do que inicialmente. Então, o Jurumirim partindo de 51% para 77%, Chavantes de 49% para 63%, Capivara de 68% para 83% e Mauá de 82% para 96%. Então, essa é a perspectiva, só ressaltando, né, que a gente tem várias incertezas das nossas previsões de incrementais. Então, isso é um retrato das informações que a gente tem atualmente. Outro ponto de destaque que a gente traz aqui, né, e a gente também tem trazido nas últimas reuniões, é o acompanhamento ali das defluências do Baixo Paraná, especificamente as usinas de Jupiá e Porto Primavera. Então, só ressaltando que atualmente os valores de defluências mínimas são 13.300 em Jupiá e 13.900 em Porto Primavera. Atualmente, a gente está com uma política em Jupiá, para o dia verificado de ontem, cerca de 4.600 metros cúbicos por segundo, e para Porto Primavera foi observada uma defluência ali próxima de 5.300 metros cúbicos por segundo. E para fechar, a gente traz aqui um aviso relacionado ao Plano Anual de Prevenção de Cheias, ciclo 25-26. No dia de ontem, dia 11/12, nós disponibilizamos no portal Sintegre os arquivos necessários para a execução do programa Arisco, para as bacias dos rios São Francisco, Paranapanema e Paraná. Ressaltando que para a bacia do Paraná foi considerado o cenário normal. Então, aqui a gente coloca o link de acesso para esses arquivos referentes a essas três bacias. Com isso, eu finalizo a minha apresentação e te devolvo a palavra, Eros. Obrigada. Eu que agradeço, Dayana. Com isso, a gente fecha as apresentações desse primeiro bloco.
Queria adicionar uma informação, né, à minha fala inicial. Nós temos, né, 3 blocos de apresentação e né, teremos um quarto bloco das últimas perguntas que chegarem, né, durante o intervalo. Tá? Então, só retificar isso que nós temos um quarto bloco, tá ok? Então, vamos para o intervalo. Daqui a 5 minutos a gente retorna. Retornamos, então, pessoal, para esse segundo bloco. A gente vai responder as perguntas que chegaram em nosso chat, fazer a leitura da primeira, da Hydroenergia, o Alexandre Nascimento. Ele mandou para a gente: Prezados, boa tarde. Poderiam, por gentileza, confirmar uma informação? Os dados de PSAT, precipitação por satélite, disponibilizados no Sintegre, são acumulados em 24 horas, correto? Minha dúvida é sobre o período considerado. Esse acumulado corresponde ao intervalo de 00Z a 00Z? Agradeço desde já. Para responder essa pergunta, eu vou chamar o Jean Anderson para nos auxiliar. Jean Anderson, por favor. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Eros. Obrigado pela pergunta, Alexandre. Bom, a resposta é sim. A precipitação ela é acumulada em 24 horas, porém o acumulado a gente calcula das 12Z do dia D-1 até as 12Z do dia D. Então a gente não é de 0 a 0, seria de 12 às 12. Devolvo a palavra aí para o Eros. Muito obrigado, Jean Anderson, pelo auxílio. Vamos para a segunda pergunta, da Laiana Maia, da Eneva. Ela mandou para nós: Prezados, boa tarde. Poderiam informar qual é a previsão para o hidrograma da UHE Belo Monte para o próximo ano? A confirmação sobre a manutenção do hidrograma B, como está previsto no FSARH 9229? Para responder essa pergunta, Dayana, pode nos ajudar? Boa tarde, Laiana. Bom, a resposta, na verdade, é uma confirmação, uma ratificação do que você colocou. Então, hoje, o que está declarado pelo agente para o ano de 2026 é o hidrograma B, ali para o Complexo de Pimental Belo Monte, nesse FSARH, o 9229. Então, o agente definiu, né, e declarou o hidrograma B para o ano de 2026, lembrando que são vazões mínimas médias mensais. Te devolvo a palavra, Eros. Obrigado, Day. Nós temos outra pergunta do Leandro Vitor Ferrari, da Pampa Sul Energia. Leandro, a gente vai pedir a gentileza para aguardar a resposta, que a gente chama novamente essa sua dúvida após a apresentação da equipe da programação mensal, né, que vai auxiliar aí na resposta da sua pergunta, tá ok? Só pedir um pouco de paciência que depois da apresentação deles a gente responde. Então vamos para as apresentações desse segundo bloco. Vou chamar a Marcela para apresentar para a gente sobre a previsão de carga para o PMO, revisão semanal. Marcela, boa tarde. Boa tarde, Eros. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Só confirma para mim, Eros, se já está em modo apresentação? Sim, sim, estamos em modo apresentação. Ótimo. Então, a gente segue a reunião. Agora, falando de previsão de carga, nós trazemos para vocês o acompanhamento dessas primeiras 2 semanas operativas do mês de dezembro e também as previsões que foram consolidadas para as semanas 3, 4 e 5 no estudo da segunda revisão semanal. Inicialmente, nós começamos pelo Sistema Interligado Nacional e nós trazemos alguns destaques em relação ao comportamento meteorológico e o que está sendo previsto para a semana à frente em cada uma das regiões. As regiões Norte e Nordeste, elas permanecem com aquele cenário bastante estável, com condições bem dentro daquilo que se é esperado para essa época do ano, né? A gente segue com temperaturas elevadas e ali com alguma indicação e alguma ocorrência também de precipitação em algumas áreas específicas. Para a próxima semana, a gente tem sinalização de um menor acumulado de precipitação na Bahia e no Piauí, inclusive, em relação ao que está acontecendo na semana em curso. Já para a região Sudeste, nós tivemos durante a semana
em curso um declínio de temperatura especificamente em Campo Grande, enquanto que as demais capitais elas permaneceram ali em instabilidade. Para a próxima semana é esperado uma redução na temperatura média, né, na média das máximas de São Paulo e as demais capitais devem permanecer com condições também de estabilidade. Para o sul, nós tivemos durante a semana em curso uma elevação de temperatura máxima em Florianópolis, e para a próxima semana é esperado condições também em quase todas as capitais de estabilidade, com um destaque só de menor índice de precipitação no Rio Grande do Sul. Então, em termos gerais, nós tivemos a primeira semana operativa do mês com um desvio de 4% em relação àquela previsão que havia sido consolidada no PMO para o mês de dezembro. Nós justificamos isso até pelo comportamento das temperaturas máximas observadas na primeira semana, principalmente no subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Nós tivemos uma elevação considerável das temperaturas máximas nesse período. A gente continua na semana em curso com essas temperaturas em patamares mais elevados, porém, e registrando aí uma carga um pouquinho inferior, mas por questões específicas que a gente vai ver mais à frente quando eu mostrar a abertura para cada um dos subsistemas. Com isso, em linhas gerais, nós temos um cenário previsto para as próximas semanas, indicando uma revisão pequena na terceira semana operativa do mês, de pouquinho menos de 1%, enquanto que as semanas 4 e 5, elas devem permanecer, elas continuam, né, dentro daquela expectativa que nós realizamos tanto no PMO quanto na primeira revisão semanal do mês de dezembro também. E com isso, o SIM indica hoje uma nova expectativa de fechamento do mês com uma carga de 83.206 megawatts médios, indicando uma variação de pouquinho mais de 1% em relação àquilo que nós consolidamos no PMO. Agora a gente passa para o subsistema Sudeste, Centro-Oeste. Nós tivemos aí na primeira semana, também como nós vimos no SIM, né, um desvio considerável, né, de quase 5%, e nós atribuímos isso às questões meteorológicas observadas naquele período. A semana em curso, a gente está fechando com um valor abaixo da nossa projeção, cerca de 3%, mas a gente não atribui isso, esse desvio muito à variação das temperaturas, até porque a gente continua ali numa semana com temperaturas em patamares elevados. Mas a gente atribui a um efeito específico do que ocorreu principalmente na área São Paulo, em função da ocorrência do ciclone que passou pela região sul e atingiu também especificamente o estado de São Paulo, onde nós observamos durante algum período, mais precisamente entre terça e quarta-feira, redução, né, do fornecimento de realização de uma pequena revisão, né, em relação àquela previsão que havia sido realizada no estudo anterior. Vocês me ouvem? Sim, estamos te Ah, tá. ouvindo. Acho que falhou um pouco, Marcela, Falhou um mas a pouquinho. gente agora está te ouvindo. Eu recebi aqui um sinal de instabilidade. Tá, então a gente volta falando do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, onde na primeira semana a gente observou um desvio mais acentuado, característico, uma resposta, né, em relação ao comportamento das temperaturas observadas no período. Essa semana, apesar da gente estar em condições de temperaturas bastante semelhantes, a gente continua aí com temperaturas num patamar bastante elevado, mas nós tivemos especificamente nesse período uma carga em São Paulo reduzida em função, em resposta aos efeitos acarretados pela passagem do ciclone na região sul, que atingiu mais precisamente também, que chegou até ao estado de São Paulo. Então, mais precisamente ali na terça e na quarta-feira, nós tivemos uma carga na área São Paulo mais reduzida em função dos efeitos acarretados por esse fenômeno. Para a próxima semana, nós temos, em termos gerais,
expectativas de condições estáveis de temperatura e precipitação, e por isso nós fizemos uma pequena revisão na projeção realizada na primeira revisão semanal do mês, trazendo aí a nova previsão para um valor 1,7% inferior àquele considerado no estudo passado. As semanas 4 e 5, elas permanecem inalteradas, até porque a gente espera para elas os mesmos efeitos considerados na realização do PMO, e nós não temos para esse período nenhuma previsão mais sensível de meteorologia. Então, nós não fizemos nenhuma revisão para as previsões desse período. Com isso, nós temos hoje uma expectativa de fechamento da carga do subsistema Sudeste Centro-Oeste para o mês de dezembro, indicando uma variação de 0,7% aproximadamente em relação àquela projeção realizada no PMO. Passando para o subsistema Sul, nós tivemos também um desvio bastante acentuado, observado na primeira semana operativa do mês, em resposta ao efeito das temperaturas observadas no período. Para essa semana, nós continuamos também com temperaturas elevadas, mas os efeitos acarretados pela passagem desse ciclone fez com que a carga, em alguns dias da semana, se observasse ali em níveis mais baixos do que os demais dias da semana operativa. Para a próxima semana, são esperadas também condições de estabilidade em relação à meteorologia, e por isso nós mantivemos, não só para a terceira semana operativa, mas para as semanas 4 e 5, as mesmas previsões consolidadas no estudo passado. Com isso, a expectativa que nós temos de fechamento do mês de dezembro do Subsistema Sul é de um valor de 14.575 megawatts médios, indicando uma variação de 3,4% em relação à nossa projeção inicial. Então, a gente atribui muito dessa variação ao efeito observado na primeira semana operativa do mês. Agora nós passamos para o subsistema Nordeste. Como vocês podem ver, nós tivemos na primeira semana um valor observado bastante aderente à nossa projeção. O mesmo se repete para essa semana operativa, onde a gente espera fechá-la com uma variação de menos 0,8% em relação à previsão consolidada na revisão passada. Dada essa condição de uma carga muito dentro da nossa projeção, os próprios modelos não indicaram nenhuma revisão nas previsões para as semanas à frente. Com isso, nós mantivemos os valores considerados nos estudos, não só na primeira revisão, mas também aquilo que foi considerado no PMO. E com isso, a nossa expectativa de fechamento do mês, ela está muito aderente à nossa previsão inicial, indicando uma variação de apenas 0,7%. Não muito diferente, nós temos aí a carga do subsistema Norte, as 2 primeiras semanas se comportando muito dentro daquilo que nós previmos anteriormente, nos estudos passados, e com isso, nós também não vimos necessidade de revisão das projeções para as semanas à frente. Elas permanecem inalteradas em relação àquilo que foi considerado no estudo da revisão passada. E com isso, o valor revisto para o mês, ele indica uma variação também bastante pequena em relação à projeção inicial, uma taxa de 1,2%. E com isso, a gente encerra aqui a nossa apresentação. Eu volto a palavra a você, Eros, e fico à disposição para os esclarecimentos necessários, tá bom? Boa tarde. Obrigado, Marcela, pela apresentação. Eu vou chamar agora o Fernando para falar para a gente sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Fernando, por favor, a palavra está com você. Obrigado, Eros. Boa tarde a todos. Então, seguindo aqui com a apresentação, né, falando agora dos limites elétricos, impacto na programação e as principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Começamos aqui no dia, uma intervenção das 5h30 do dia 15 do 12, às 7 horas do dia 17 do 12. Ela será realizada no compensador síncrono Santo Ângelo, com o objetivo aí da substituição do disjuntores.
Então, a gente vai precisar, durante essa intervenção, reduzir os limites do RSE em 500 megawatts e reduzir os limites do RSU em 350 megawatts. Na sequência, temos uma intervenção na linha de 500 kV Urupi-Miracema, circuito 3, que será realizada das 6 horas e 30 minutos do dia 13 às 16 horas e 30 do dia 14 do 12. E ela será feita para realizar a manutenção preventiva do banco série de 500 kV dessa mesma LT. Durante esse período, vão precisar reduzir em 300 megawatts o limite de FNS e de FNS mais FNES para a perda do bipolo de Xingu e reduzir em 300 megawatts limites de FNS mais FNES em função de FNXG. Para finalizar, temos uma intervenção na barra B1 de 500 kV de São João do Piauí, que será realizada às 5 horas e 50 do dia 13 às 17 horas do dia 14, onde será realizado o lançamento e instalação de cabos condutores de para-raios sobre essa barra. E as restrições que deverão ser adotadas nesse período são FNEM menor que 4.500 megawatts e FNES menor que 6.500 megawatts. Assim eu termino aqui a apresentação e volto a palavra aí para o Elvio. Obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Com isso, a gente encerra o nosso segundo bloco. Voltamos em 5 minutos. Retornando, então, para o nosso terceiro bloco, vamos responder, né, mais perguntas que chegaram no chat. A primeira pergunta, né, é do Renato de Souza Brito, da Tradner. Ele pergunta: qual é o caminho do dashboard da carga da programação semanal apresentado pela Marcela? Eu vou chamar a Marcela para responder essa pergunta. Marcela, por favor. Obrigada, Eros. Oi, Renato, boa tarde mais uma vez. Esse já foi um questionamento feito em outras reuniões, em reuniões passadas. Por enquanto, essa é uma ferramenta de uso interno, a ONS, mas dada a sugestão de vocês disponibilizar isso, a gente está verificando junto à TI uma possibilidade de disponibilizar uma versão para vocês, mas por enquanto ela é só de uso interno, tá bom? Tá ótimo, Marcela, muito obrigado. Vamos seguir para as apresentações desse terceiro bloco. Eu vou chamar o Daniel para falar para a gente sobre dois temas: intervenções energéticas relevantes e resultados do PMO. Daniel, a palavra está com você. Boa tarde, Eros. Boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando nessa reunião semanal da programação da operação. Vou dar início, então, à apresentação da gerência de programação mensal com as intervenções energéticas relevantes para a semana operativa de 13 a 19 de dezembro. Lembrando que o critério de relevância são intervenções em UGs que alterem limites sistêmicos ou em unidades geradoras de grande porte. Para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, temos uma manutenção na unidade geradora A4 da usina de Água Vermelha, para uma manutenção preventiva programada para o período de 13 a 15 de dezembro. E para o G8 de Ilha Solteira, uma manutenção corretiva programada para o período de 15 a 19 de dezembro. No subsistema Norte, temos o Black Start da usina de Samuel, programado para o dia 14 de dezembro. E para as UGs 9 e 10 de Tucuruí, manutenção corretiva programada para o dia 18 de dezembro. Indo agora para o subsistema Sul, temos a manutenção nas UGs 13 e 4 da usina de Ney Braga, programado para o dia 13 de dezembro. E temos o desligamento diário da usina no período de carga leve da madrugada, no período de 16 a 19 de dezembro. Para a usina de Passo Fundo, temos o desligamento programado para os dias 13 e 14 de dezembro. Para a unidade geradora 1 de Baixo Iguaçu, uma manutenção preventiva programada para o período de 13 a 22 de dezembro. E para Salto Santiago, temos o teste de autorrestabelecimento programado para o dia 17 de dezembro. Por fim, o subsistema Nordeste, temos a manutenção na unidade geradora 13 da OHE Paulo Afonso 3, para uma manutenção mais longa, uma manutenção corretiva programada para o período de 15 de dezembro a 4 de abril. Continuando a apresentação, agora com os resultados do modelo Decomp para a revisão 2 do PMO de dezembro,
referente à semana operativa de 13 a 19 de dezembro. Podemos observar que o CMO segue equalizado entre todos os subsistemas, né, então não há atingimento de limites de intercâmbio, e um CMO médio de R$ 300,87 no megawatt-hora. Então, uma redução aí em torno de R$ 5,00 no megawatt-hora em relação à revisão anterior. Em termos da geração termoelétrica indicada pelo modelo DECOMP, né, salientamos sempre que o despacho termoelétrico ele é definido em etapa de programação diária pelo modelo D100, mas trazemos aqui a título de informação. Para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, temos um montante de 4.890 megawatts médios, subsistema Sul 1.060 megawatts médio, subsistema Nordeste 609 megawatts médio e o subsistema Norte 2.705 megawatts médio, totalizando no SIM 9.264 megawatts médios, sendo por ordem de mérito 3.561 megawatts médio e inflexibilidade, né, declarada pelos agentes de 5.703 megawatts médio. Em relação às usinas comandadas com despacho antecipado, né, as usinas GNL, Santa Cruz e Porto Sergipe, podemos observar que para os 3 patamares de carga, o benefício de GNL, tanto do subsistema Nordeste quanto Sudeste, é inferior ao CVU das usinas de Santa Cruz e Porto Sergipe, portanto, para a semana de 14 de fevereiro a 20 de fevereiro, não há o comando de despacho antecipado dessas usinas. E aproveito para lembrar também, né, que Linhares, né, Luiz Oscar Rodrigues de Mello, o contrato dela encerra no dia 31 de dezembro de 2025. Indo agora para os armazenamentos por subsistema, temos a partida do subsistema Sudeste Centro-Oeste em 39,9% na 0 hora do dia 13 de dezembro, e uma expectativa de subida, né, nas próximas semanas operativas, fechando o mês de dezembro em 45,3%. Na abertura de cenários do segundo mês, temos os limites mínimos e máximos, respectivamente, de 46% e 70% aproximadamente, com um valor esperado de 55,8%, né, ao final do mês de janeiro. Já o subsistema Sul parte esse estudo com 80% e uma expectativa de queda, fechando o mês de dezembro 68%, e na abertura de cenários, né, uma dispersão maior, com limite mínimo em torno de 29% e o máximo 96%, com valor esperado ao final do mês de janeiro de 54,4%. O subsistema Nordeste inicia essa semana com 43,8% e uma expectativa de elevação nas próximas semanas operativas, encerrando o mês de dezembro em 47%, com a abertura de cenários do segundo mês entre 46% e 73%, os limites mínimos e máximos, e um valor esperado de 56,2%. O subsistema Norte, a expectativa, então, é de andar de lado, né, a partida em 55,6% e uma expectativa no final do mês de 55,2%. E na abertura de cenário de segundo mês, entre 42% e 96%, com um valor esperado de 66,7% ao final do mês de janeiro. Aqui a gente tem trazido, né, desde o PMO, o calendário especial de final de ano, então a gente ressalta novamente, a partir da semana que vem a gente entra nesse calendário especial. Então, para a semana de 15 a 19 de dezembro, a gente tem a revisão 3 do PMO deslocada em um dia. Então, a gente reforça os prazos e conta com a colaboração de todos. A abertura será feita do PMO para a revisão 3 às 9 horas da terça-feira, dia 16 de dezembro, com fechamento agendado para as 11 horas da quarta-feira. Então, a carga do Decomp da revisão 3 vai ser publicada na própria quarta-feira e será feita a rodada do modelo Decomp para a revisão 3 do PMO. No dia 18, na quinta-feira, teremos a publicação do deck do Decomp ao meio-dia. Então, a reunião semanal da programação, então a gente já faz também esse lembrete, será na quinta-feira, na semana que vem, às 15 horas. E aí a gente já faz a transição aqui para as etapas iniciais, né, do PMO de janeiro. Então, a carga mensal será publicada na quinta-feira, será feita a abertura do Web PMO para recebimento de dados do PMO de janeiro às 15 horas da quinta-feira, e será feita a rodada preliminar do New Wave também nessa quinta-feira, com publicação do deck preliminar do New Wave na sexta-feira, dia 19. A carga do Decomp, o PMO de janeiro, será publicada na sexta-feira, dia 19.
E o fechamento do sistema Web PMO será feito às 15 horas da sexta-feira. No domingo, dia 21, né, será feita a publicação do VASPAST. Avançando agora para a semana do Natal, né, do feriado de 25 de dezembro. O PMO será realizado na segunda-feira, de 22 de dezembro, então dia 1 do PMO, a reunião inicia às 14 horas da segunda. Teremos a rodada do New Wave também na segunda-feira, bem como a rodada do Decomp. Na terça-feira será o dia 2 do PMO, às 9h30 da manhã, então com a apresentação dos resultados. Será feita a publicação do deck do Decomp ao meio-dia e a publicação dos documentos do PMO no decorrer da tarde. Para a semana de Ano Novo, será feito também o calendário especial para a revisão 1 do PMO de janeiro, onde a abertura do Web PMO será feita às 8 da manhã, ficando o sistema aberto até às 14 horas. A carga será publicada na segunda-feira, dia 29 de dezembro, e será feita a rodada do Decomp na noite da segunda-feira. Na terça-feira, dia 30 de dezembro, será feita a publicação do deck do Decomp ao meio-dia e a reunião semanal referente à revisão 1 do PMO de janeiro será no dia 30 de dezembro, terça-feira, às 15 horas, e no decorrer da tarde a publicação dos documentos do PMO. Com isso, encerro a apresentação da agência de programação mensal da operação. Fico à disposição para eventuais dúvidas e devolvo a palavra para você, Eros. Obrigado. Muito obrigado, Daniel, pela apresentação. Agora eu vou compartilhar minha tela e vou apresentar sobre a política operativa. Bom, dito que todos estejam vendo minha tela, iniciando aqui pelos resultados do modelo D100, a gente traz aqui o CMO semi-horário do modelo, né, para cada dia da semana operativa, né, que termina hoje, né, e em pontilhado, a cor bege, o CMO do Decomp. Lembrando que o CMO do D100 é uma composição do CMO para o subsistema, né, que leva em conta o CMO da barra, ponderado pela carga, né, da barra pertencente a cada subsistema. Então a gente pode perceber um acompanhamento, né, começando aqui pela região norte, mas esse comportamento a gente observa também nas demais regiões, acompanhando o CMO do Decomp. Em momentos de finais de semana, né, que é um domingo, carga mais reduzida, né, o CMO chega a reduzir, chega a zero, né, nesse período, e algumas elevações aqui, muito em função do atendimento à ponta de carga noturna, né? E aí a gente tem essas modulações, dada a característica do próprio modelo de observar, né, uma maior granularidade do horizonte, né, em semi-horário, maior detalhamento da carga do sistema, consideração da rede elétrica, a gente tem essas variações no comportamento aí do CMO. Seguindo adiante, a gente traz aqui o dia 12, né, o resultado do descendo do dia de hoje, num gráfico box plot, né, e aqui a gente vê, né, o CMO da barra, né, no caso aqui nós tivemos poucos, né, para esse dia, poucos outliers, né, e nenhuma dispersão em todos os subsistemas. Os outliers que ocorreram, eles foram causados, né, primeiramente aqui na região norte, na transformação da subestação de Boa Vista, em função do atendimento dos limites elétricos previstos em O para atendimento, né, à região de Roraima, e também outliers em função de intervenção na área Manaus, né, que sensibilizou aqui, né, restrição de geração na UTE Aparecida, que sensibilizou a barra dessa região e a gente pode perceber alguns outliers nesse período. No subsistema Nordeste e Sul não tivemos outliers ou dispersão, né? Só o comportamento natural de variação ao longo do dia do CMO, das barras, né? E para o subsistema Sudeste, apenas também uma limitação de geração, né? Uma geração mínima, o HE Canabrava, que causou outliers nesse período do dia aqui para o subsistema Sudeste.
Aqui a gente traz um extrato de uma semi-hora, né, mais especificamente 5 horas, do dia 12 também. O mapa, né, já referenciado com as barras do SIM, né, a gente gosta de lembrar que 30% das barras estão representadas aqui, e esses 30% é possível, né, perceber o comportamento em todos os SIM, né, do semi das barras bem equalizado, né, em todos os subsistemas. Temos apenas aqui um pouco mais tímido aqui em azul, né, a variação do CMO dessa barra da área de Manaus, né, conforme a intervenção que eu citei no slide anterior, que limita a geração da UTE Aparecida. Indo mais adiante, aqui a gente começa a fazer uma comparação com o que resultado do DCEM com o PDP, né, o pós-DCEM. Aqui nós temos gráficos por subsistema e apontando a geração hidráulica, né, em base diária, né, em megawatt médio, de cada dia dessa semana que passou. E as diferenças são basicamente devido à política operativa, né, atendimento a restrições hidráulicas, né, mantendo aí a coordenação das cascatas, né, fazendo as devidas trocas, né, de geração. Aqui, do ponto de vista da geração térmica, né, bem aderente, né, ao DCEM e o pós-DCEM, né, com algumas poucas diferenças, né, devido a redeclarações de inflexibilidade na etapa do pós-DCEM. Tivemos intercâmbio internacional somente no dia 12, nessa semana, com a Argentina. Aqui fica para consulta também a resposta da demanda aprovada para essa semana, né? Nós tivemos 4 acionamentos em 4 dias, né? Os 4 dias aqui com acionamentos, né? Esses montantes têm vários acionamentos aqui dentro de RD, né? E fica aqui de referência à direita o quadro do valor, né? Que foi aprovado e utilizado nesses dias. Esse gráfico, ele é uma composição, né? Eu gosto bastante de explicar ele, porque aqui nós temos os gráficos em barras, né? Novamente separado por subsistema. O em barras a gente empilha, né, os recursos energéticos de cada subsistema. Em laranja a gente tem PSH e PCT, usinas térmicas, MMGD, solares, hidráulica, e o gráfico em linha preto é a carga do subsistema, né? E aí isso, né, empilhando todos os recursos, né, e não atingindo a linha preta da carga, esse subsistema é um subsistema importador de energia. Então, a política energética para essa semana, né, que se passou, o Sudeste ficou um subsistema importador de energia, né, em função aí da política energética que vem sendo adotada. De forma análoga, né, para a região sul também, ao empilhar os recursos, né? Alguns momentos do dia a gente tem o sul exportador, né, de energia, e poucos momentos aqui como importador, e mesmo assim em valores e montantes bem reduzidos. Indo agora para a região nordeste, agora a gente vê mais expressiva aqui a geração eólica, né, o comportamento deixando esse subsistema exportador de energia em todos os patamares de carga. Bom lembrar que esses patamares, né, são semi-horários, 48 patamares, e ele é uma composição da média de cada semi-hora dessa semana operativa que passou. Para a região norte, né, a política operativa vem sendo de exploração dos recursos, né, as disponibilidades, muito em função das afluências, né, as principais usinas ali da região norte, né, do Tocantins, Belo Monte, e a gente concentra essa energia na ponta, né, e deixa esse subsistema exportador de energia, e o restante do dia ele fica importador, auxiliando assim, né, o atendimento à ponta de carga. Aqui a gente traz um balanço de geração para essa semana. 56% do atendimento à carga foi por usinas hidráulicas. Aqui fica para consulta as demais fontes, né? A gente ressalta que 90% do despacho são de fontes renováveis, né? E 34% são de fontes
não despachada centralizadamente. Aqui a gente traz a nossa previsão para os próximos 10 dias de geração eólica, aqui um gráfico hora a hora, né, de cada dia da próxima semana para os próximos 10 dias, né? A gente percebe em base diária um comportamento aqui de elevação, chegando a patamares de quase 13 GB aqui no dia 19 de dezembro, né, indo nessa crescente a previsão de geração eólica para o SIM. Vamos deixar aqui para consulta as ofertas recebidas, né, de importação de energia, né, ofertados aí pela Enel, Bolt, BTG, né, tanto pela Argentina quanto pelo Uruguai, variando, né, os valores aí de 270, R$ 400 por megawatt-hora, chegando a 2.000, 2.300, 2.400 aqui. Seguindo agora para a política operativa para a próxima semana, né? O que a gente está vislumbrando, o que a gente está enxergando aí de operação para essa semana que se inicia amanhã. O Norte ele segue, né, com perfil importador de energia, né, em quase todos os patamares, né, mantendo aí a mesma lógica, né, do gráfico que a gente apresentou anteriormente, concentrando os recursos para atendimento à ponta da carga, né, em função da elevação aí dos recursos energéticos da região. Na região Nordeste, né, a gente segue com a operação dimensionada, né, com a disponibilidade da geração eólica e atendendo as restrições da ANA, né, estamos na faixa de atenção, do reservatório de Sobradinho. Em termos de Sudeste, né, a gente mantém a utilização dos recursos, né, da Bacia do Grande, Paranaíba e Paraná, conforme, né, a alocação, fechamento do balanço, conforme né, a alocação na carga, e controle do nível desses reservatórios. A gente tem a previsão do início de redução, né, das defluências de Jupiá e Porto Primavera, né, e com isso, né, uma redução da inflexibilidade hidráulica para o final do ano, né, esse período de fim de ano que se aproxima, né. E também o outro ganho é, né, a redução aí do depressionamento dos reservatórios da Bacia do Grande e Paranaíba, né, atenção especial para as cabeceiras. A região sul, né, dimensionada para controle do nível dos reservatórios, né, atenção especial para a bacia do Uruguai, né, e conforme a necessidade de alocar essa geração na carga dentro da ordem de prioridade aí dentro do SIM. Atendimento à ponta, né, a folga de potência monitorada a gente segue alocando nas usinas do Sudeste, Centro-Oeste e do Sul, e temos uma baixa probabilidade de despacho térmico adicional para essa semana. Ocorrência de EDT, né, há expectativa de acontecer em momentos de carga mais reduzida, né, carga líquida no vale de carga, né, a gente sim pode ocorrer, né, e isso é avaliado diariamente, né, durante a elaboração da programação diária. Os intercâmbios internacionais de energia, né, poderá ocorrer, né, intercâmbios condicionado, né, à validação elétrica e os limites sistêmicos aí entre as interligações dos subsistemas. Com relação ao plano emergencial de gestão de excedentes de energia na rede de distribuição, para esse domingo, a gente, né, começa a dar esse alerta, né, dado o plano emergencial, o grau de risco baixo, né, de acionamento desse plano, um sinal verde. Indo para os informes gerais agora, né, a gente teve, né, a publicação da portaria 117, né, que segue as diretrizes, né, publicadas conforme a portaria 88, né, há uma prorrogação, né, do prazo válido até o dia 30 de abril, né, fica para consulta as ofertas, né, que estão válidas até essa data, né, e o preço ofertado ele é atualizado mensalmente aí pela CCE, e o indicativo acima se refere ao mês de dezembro, né, desse ano. Continuando com os informes gerais, nós tivemos um período, né, de contribuições para a rotina operacional de elaboração da programação diária da operação. Esse prazo de contribuições nessa consulta externa, ela fechou, né,
não só para a rotina, mas também para a IO-CGBR, que é a IO de controle de geração em condição normal. E essas medidas, né, visam contemplar aí as alterações necessárias para atendimento ao plano emergencial de excedentes energéticos. Essas duas alterações, né, elas estão previstas, né, para ficarem vigentes a partir das 0 horas do dia 18 do 12. Então, aqui a gente traz as principais mudanças, né? Na IO de controle de geração normal, nós tivemos uma atualização das usinas que compõem a folga de potência monitorada em cada subsistema. Houve uma migração da OHE Lajeado, que antes fazia parte do FPM do Sudeste, para a região Norte, né? Devido à influência dessa usina nos limites sistêmicos de transferência de energia, né? Entre a região Norte e Nordeste para o Sudeste, né, fazendo sentido essa usina pertencer ao FPM da região norte. Como consequência, né, a usina será excluída do arquivo de cadastro das áreas de reserva de potência, o HCONT, né, do modelo D100, considerando que a representação simplificada do modelo abrange apenas usinas do subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Mas demais critérios, né, que também foram alterados, né, a gente passa a monitorar a folga de potência sincronizada sistêmica de redução, né, essa folga ela visa atender, né, o controle de frequência, né, deixando uma folga em unidades geradoras sincronizadas que sejam capazes de responder a qualquer distúrbio que necessite a redução de geração e, consequentemente, controle da frequência do SIM. Com essa atualização, né, a partir do dia 18, com a vigência, né, da rotina e da IO, iremos atualizar, né, essas informações também no nosso relatório executivo da programação diária da operação eletroenergética. Né, ainda mais dito que é o último informe, né? É bom relembrar, o Daniel já colocou na apresentação dele, né? Dado esse calendário de fim de ano, né? De festas e a necessidade, né? De adequação do recebimento aí dos produtos, né? Relativos a blocos de importação. Então, para a semana operativa de 20 do 12 a 26 do 12, o envio será até às 11 horas do dia 17, quarta-feira. Para a semana operativa do dia 27 até 2 de janeiro, o envio até às 11 também, só que do dia 22 do 12. E para a semana operativa de 3 a 9 de janeiro, envio até às 11 do dia 29. Para a resposta à demanda, também segue o mesmo padrão, né, da semana operativa, com uma diferença aqui do horário, que é até às 12 horas do mesmo dia, conforme os blocos aqui de importação. Com isso, eu finalizo a minha apresentação. Fico à disposição para qualquer dúvida e agradeço a atenção de todos. A gente fecha aqui as apresentações desse terceiro bloco. A gente volta em 5 minutos para responder as perguntas, as últimas perguntas do nosso chat. Retornamos então para o nosso último bloco, né, de respostas aí às últimas perguntas, né, que chegaram no nosso chat. E aí agora a gente volta, né, na pergunta do Leandro Vitor Ferrari, né, Pampa Sul Energia. Ele pergunta: boa tarde. Com a melhora das chuvas e armazenamento dos reservatórios, qual a expectativa para o CMO nos próximos meses? Para responder essa pergunta, eu vou chamar o Daniel. Daniel, por favor. Boa tarde, Leandro. Muito obrigado pela pergunta. Todas as semanas, né, todas as revisões, a gente faz atualização, né, de diversos insumos, né, não só armazenamento, tem dados dos agentes, tem previsão de carga, previsão de afluência, tem também incerteza em relação às renováveis variáveis. Então, há diversos fatores, né, que impactam, né, o CMO, o custo marginal de operação, não exclusivamente, né, o armazenamento, e todas essas informações elas são atualizadas, algumas semanais, outras mensais, né, como limites elétricos estruturais, função de custo futuro. Então, toda a informação mais atualizada em relação à expectativa de CMO, a gente apresenta aqui nas reuniões semanais e reunião de PMO.
Tem no nosso relatório também a expectativa do CMO semanal das semanas operativas do primeiro mês, bem como também aí nos arquivos de saída do Decomp, né, o Deckel Persist, sumário, então essas informações podem ser consultadas lá. Agora, mais de longo prazo, né, nessa prospecção mensal, eu posso lhe sugerir, né, a consulta no site do ONS, em Energia do Futuro, Suprimento Energético. Lá tem Power BI, né, apresentando resultados do modelo New Wave, com dados mensais aí do próximo ano, bem como também, né, alguns estudos prospectivos, né, que a gente realiza aqui no ONS, né, para basear as decisões, né, do CMSE. Então, aí tem um horizonte de 6 meses, então algumas informações podem ser consultadas lá. Obrigado, Leandro. Obrigado, Eros. Devolvo a palavra a você. Obrigado, Daniel, pela ajuda. A próxima pergunta, a da Gabriela do Couto, ela mandou em duas etapas, eu vou ler as duas juntas e a gente vai responder em conjunto aqui a programação diária com a programação mensal. Tá? Então, a Gabriela do Couto, da Mercúrio Partners, ela perguntou: Prezados, boa tarde. O despacho de Termo Macaé e Termo Rio foi escolha do modelo ou está previsto algum tipo de geração por inflexibilidade? Digo, o despacho de Termo Macaé e Termo Rio observado no deck atual. Aí, Daniel, por favor. Boa tarde, Gabriela. Muito obrigado pela pergunta. Essas usinas, né, o agente ele declarou a inflexibilidade, né? Você pode consultar tanto no produto dados semanais da agente de geração, que a gente publica praticamente no mesmo horário quando a gente publica o deck preliminar. Então a gente publicou ontem à noite. Quanto também no bloco CT dentro do arquivo da DIER, né, que ela ficou ali como esses montantes como inflexibilidade. Bem como também, né, nos relatórios que a gente publica aí no decorrer da sexta-feira, né, na tabela ao final tem a classificação, né, de cada despacho, lembrando que é um indicativo do modelo Decomp, a decisão fica em etapa de programação diária, até devolvo a palavra para você, Eros, para complementar, né, caso a pergunta tenha sido aí em relação a alguma titulação em etapa de programação diária. Obrigado, Daniel. Então, complementando, né, a resposta do Daniel, tendo em vista que a pergunta foi com relação ao deck atual, né, e aí o deck atual do modelo D100, né, e a programação diária, né, referindo-se ao dia de hoje, né, a gente não teve despacho, não teve comando, né, nem pelo D100, nem no pós-D100 de Termo Macaé. Porém, né, Termo Rio, na etapa do pós-D100, o agente teve a decisão de declarar falta de combustível e fazer a geração por substituição da Altea Baixada Fluminense, gerando assim em Termo Rio, e isso, né, é previsto na resolução da ANEEL 1033, trata sobre esse mecanismo de substituição de geração. Seguindo para a próxima pergunta, é do Samuel Campos, da Neoenergia. Olá, boa tarde. Gostaria de entender se há alguma justificativa para a ponta de carga dos dias 11 e 12 de dezembro terem apresentado menor amplitude na modulação do semi-horário em relação aos demais dias úteis dessa mesma, né, dessa semana operativa, visto que a carga se mantém em patamar de relativa estabilidade, né, e a geração eólica teve um patamar menor. Desde já, agradeço. Samuel, a gente agradece a sua pergunta, né? De forma geral, né, essa amplitude do CMO ela é impactada não só pela carga líquida, né, pelo atendimento à carga líquida, né, previsão de carga, renováveis, né, mas também às disponibilidades energéticas, né? Neste caso, né, essa amplitude, a disponibilidade energética hidráulica, né, da OHE, né, do complexo Belo Monte, né, Pimental Belo Monte. Essa usina ela vinha operando, né, com a cota mínima flexibilizada, né, e uma vez em que, né, a gente atingiu a cota mínima, né, dada a elevação das afluências, e a finalização do FSARH 9244, né, que retrata bem essa condição da usina, né, a gente teve uma melhora, né, uma maior disponibilidade, que né, possibilitou uma maior defluência ali, né, uma maior geração pela OHE Belo Monte.
Tá ok? Portanto, né, a gente tem uma maior disponibilidade hidráulica nesses dias, dada essa mudança aí da condição do complexo Belo Monte. Bom, com isso a gente termina, né? A gente respondeu todas as perguntas do nosso chat. Fica aqui meu agradecimento a todos os apresentadores pelas excelentes apresentações, né? Pelo trabalho aqui, o material elaborado aqui para poder trazer as informações para todos e todas, né? Eu gostaria de lembrar, já foi explicado, né, pelo Daniel e também na minha apresentação, todo esse calendário de fim de ano, então eu gostaria de relembrar que semana que vem, a nossa reunião semanal, né, o nosso próximo encontro será no dia 18, quinta-feira, né, e o PMO será no dia 22 e 23, segunda e terça-feira, tá? Eu agradeço a atenção de todos e todas, tenham um bom fim de semana.